Quem é o atacante? Pergunta de US$ 1 milhão. Será que vai custar tudo isso o atacante? Quem é o atacante? O Corinthians corre contra o tempo para contratar um atacante. O Corinthians quer a contratação de um jogador para o lugar do Willian, só que a janela fecha na segunda-feira. Então, esse atacante vai ser contratado até segunda-feira. Reforço até segunda-feira. O do Willian Monteiro Alves está correndo atrás do prejuízo para contratar um atacante. Aí o ponto de interrogação. Quem é o atacante? E agora o foco total está voltado para o derby. O jogo do próximo sábado entre Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians, Neoquímica Arena. Roger Guedes quer jogar. O Roger Guedes está botando a boca no trombone, ele quer jogar. Alô, Vitor Pereira. O Roger Guedes quer jogar. É isso aí, o noticiário completo do Corinthians. O noticiário mais completo do Corinthians. Você encontra aqui. Cereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, a opção todas as notificações. Deixe o seu like, like. Fazia tempo que eu não cantava. Like. Todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de like. E faça o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. A sua opinião faz a diferença, a sua opinião é muito importante aqui no canal do Cereto. Eu vou noticiar tudo sobre o Corinthians, reportar tudo sobre o Timão. Quem é o atacante do Corinthians? Que o Corinthians quer tanto contratar, mas antes eu quero dar um recado especial. Você já baixou o aplicativo do OneFootball? Baixe o aplicativo do OneFootball. Tá aí o QR Code para você. O OneFootball, Campeonato Brasileiro, você assiste aos melhores momentos do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, em primeira mão e em alta qualidade no OneFootball. 5 minutos após o término do jogo, os melhores momentos já estão disponíveis para você na palma da sua mão, no seu telefone celular. Não perca nada sobre o Campeonato Brasileiro. Acompanhe notícias, escalações, os jogos em tempo real e agora os melhores momentos para rever ou assistir os gols de cada jogo. É só você baixar no QR Code que está aí na tela aqui do canal do Cereto, ou então no link da descrição aqui do canal. Baixe o aplicativo OneFootball. E é claro que o grande destaque é o jogo entre Corinthians e Palmeiras no próximo sábado, às 7 da noite, na Neoquímica Arena. O OneFootball é muito legal. Baixe o aplicativo, você não vai se arrepender. Atenção. O Corinthians fez uma economia de R$ 23 milhões na rescisão de contrato com o Willian, né? Os últimos detalhes estão sendo acertados para a rescisão de contrato. O Willian vai abrir mão do que ele tem para receber, deve ir mesmo para o Fulham da Inglaterra. Alô, Carlos Lima. Carlos Lima me ensinou a pronúncia. É Fulham da Inglaterra. Grande Carlos Lima, é isso aí. Assim como é Tottenham, e não Tottenham, e é Fulham, não é Fulham, é Fulham da Inglaterra. Grande Carlos Lima, sempre estou aprendendo com o Lima, desde que eu era criancinha eu ouvia o Lima lá na Rádio Globo. Então é o seguinte, o Corinthians economizou R$ 23 milhões, porque é só você fazer a conta. O Willian recebia 1 milhão e não vai cair da cadeira, hein? R$ 1.300.000 por mês. É isso aí. O Willian recebia R$ 1.300.000 por mês para não fazer nada, para dar uma pedalada de vez em quando e tal. E aí é o seguinte, ele tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 2023. Então, se você fizer a conta, tal, multiplicando por até dezembro de 2023, tal, 13º, aquela coisa toda, vai dar mais ou menos R$ 23 milhões por mês.
23 milhões de reais de economia. E o Corinthians vai ter esse dinheiro para gastar na contratação de outro atacante a pedido do Vitor Pereira. Bom, a questão é que o Corinthians corre contra o tempo para contratar este atacante, porque a janela de transferências internacionais e o prazo para inscrição final na CBF, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, porque só restou ao Corinthians o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, já que da Libertadores ele está fora, na segunda-feira. O prazo final é na segunda-feira. E o Corinthians tem que correr atrás para contratar, para fazer exame médico, para colocar o jogador no boletim informativo diário da CBF. Isso até segunda-feira, até às 19 horas, até às 7 da noite. Então o Corinthians corre contra o tempo. Já existem alguns nomes que o Corinthians está negociando. Um deles está até mais avançado do que outros, mas o Corinthians está atirando para todos os lados, dentro dos pedidos do Vitor Pereira. É claro que o Vitor Pereira vai ser determinante nessa contratação. O Corinthians não vai contratar um jogador que o Vitor Pereira não queira. E o Corinthians está buscando dois perfis, um jogador que tenha o seguinte perfil, porque na verdade o Corinthians queria, o Vitor Pereira já queria um jogador para o lugar do Mantuan. O Mantuan foi negociado e o Vitor Pereira queria um jogador para o lugar do Mantuan. É um jogador que fizesse aquela função do vai e volta para marcar o lateral, para atacar e para marcar o lateral. O Mantuan foi negociado e o Corinthians não tem um jogador com essa característica dentro do time. Então, agora o Corinthians quer um jogador para o lugar do William, que é um atacante que parta para cima, que drible, e ele vai tentar contratar um jogador que faça as duas coisas, né? Que tenha a característica do Mantuan e que também ataque e que drible e tal. Agora vai ser difícil você encontrar um jogador que reúna todas essas qualidades. E também um jogador que seja mais jovem que o William. Né? O Corinthians dificilmente vai trazer um jogador acima dos 30 anos. Agora, se for um jogador estrangeiro, e pode ser um jogador estrangeiro, porque para ser um jogador brasileiro tem que ser um jogador que jogou menos do que 7 jogos, né? Ou até 6 jogos. Se jogou mais do que 6 jogos ou 7 jogos no Campeonato Brasileiro, já estourou a cota e aí não pode ser contratado, porque o Corinthians não vai contratar alguém que não possa disputar o Campeonato Brasileiro, evidentemente. E se for um atacante, um jogador estrangeiro, aí também vai ser complicado, porque o Corinthians já tem 5 jogadores estrangeiros. E a cota para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil é exatamente eles 5 jogadores estrangeiros. O Corinthians tem o Rafael Ramos, o Balbuena, o Cantillo, o Bruno Mendes e o Fausto Vera, né? Rafael Ramos, Balbuena, Cantillo, Bruno Mendes e Fausto Vera. 5 jogadores. Pode contratar mais um, só que daí o Vitor Pereira teria que revezar esses jogadores na hora de relacioná-los para a partida. Quem é esse atacante? Eu honestamente não sei, e eu não vou entrar em especulação. Tenho visto muita gente falar de nomes e outros nomes e mais nomes, e não vou entrar em especulação. No momento em que eu tiver uma informação mais concreta, aí sim eu vou passar essa informação. Mas o que eu sei é que o Corinthians está, sim, trabalhando nessa contratação e deve trazer alguém. Deve trazer alguém. Agora, não estava no mapa do Corinthians contratar um jogador agora, um jogador com as características do William. O Corinthians estava confiando que o William pudesse permanecer. Mas o William forçou a barra para sair, vai voltar lá para a Inglaterra, e nesse caso o Corinthians não tem jeito, porque já perdeu o Mantuan. Nesse momento, e agora perde o William, que são jogadores da ponta. Nesse momento, o Corinthians tem para as pontas, né, o Adson, que joga na ponta, o Mosquito, que joga na ponta, o Roger Guedes, que inclusive está querendo jogar, né? E são as opções, não tem mais ninguém. O Ramiro pode jogar por ali. O Ramiro não é ponta, é volante, mas ele pode jogar na ponta, ele já fez essa função. O Lucas Piton pode jogar improvisado nessa posição. O Giovani pode jogar, mas é outra característica, né? Tá aí o Giovani pode jogar também, mas é outra característica, ele pode jogar centralizado e pode jogar também na ponta. O Renato Augusto, essas são as fotos do treino do Corinthians de hoje, porque agora o foco é o jogo de sábado contra o Palmeiras, né?
E tá aí o Fausto Vera, que é um dos estrangeiros contratados pelo Corinthians. O Corinthians já está treinando, pensando nesse jogo de sábado contra o Palmeiras. Passou a ser o próximo jogo da vida, né? O jogo da vida era o jogo contra o Flamengo, já foi. Agora o próximo jogo da vida é o jogo contra o Palmeiras. E o Roger Guedes quer jogar. Tá dizendo que quer jogar. O Roger Guedes é o artilheiro do Corinthians na temporada. Tem 10 gols marcados. Durante a temporada, ele fez 35 jogos, foi titular em 35 jogos. Tá aí o Ramiro, ó, o Ramiro que pode jogar também, pode ser novidade contra o Palmeiras. Não podia jogar Libertadores. O Vitor Pereira tá gostando muito do Ramiro, principalmente da dedicação do Ramiro nos treinamentos. É um jogador que pode fazer a função de ponta. Ele fez isso no Grêmio, fez isso no próprio Corinthians. Ele não é um jogador do drible, um jogador que vai para cima, mas ele é um jogador que pode fazer a marcação, por exemplo, como fazia o Mantuan. De qualquer maneira, então esse é o jogo da vida, passou a ser o jogo da vida. Agora é que a gente vai saber, ó, o Gil também pode voltar entre os titulares do Corinthians, pode ser uma das novidades, né? O Bruno Mendes foi expulso na Libertadores, pode jogar o Campeonato Brasileiro, mas sei lá se o Vitor Pereira vai... Você nunca sabe qual é o time que o Vitor Pereira vai escalar, essa que é a verdade. E agora a gente vai saber se o jogador, se a história, se é verdade, se é fato. E eu não estou duvidando de nenhuma informação, pelo contrário, eu estou acreditando nas informações, mas agora a gente vai ver se é verdade que o elenco está rachado com o Vitor Pereira, que alguns jogadores do Corinthians estão de biquinho, estão bravos, estão pistolas com o Vitor Pereira, por causa daquela entrevista que o Vitor Pereira deu depois do jogo contra o Atlético Goianiense, dizendo que o time estava de barriga cheia, que o time estava de salto alto. Agora a gente vai ver se os caras estão putos mesmo ou não. Porque esse é o típico jogo, esse jogo entre Corinthians e Palmeiras, é o típico jogo que se o jogador quiser, ele derruba técnico. Porque o Corinthians precisa ganhar. Você imagina se o Corinthians perder para o Palmeiras. Deus o livre, guarde. Mas você imagina se acontecer isso. Olha, eu vou lembrar aqui, o Thiago Nunes, isso olhando para a história recente do Corinthians, né? O Thiago Nunes, dos últimos técnicos, foi demitido depois de um Corinthians e Palmeiras. O jogo, o Corinthians perdeu para o Palmeiras, dentro da Neoquímica Arena, o Thiago Nunes foi demitido. Mesmo com a direção do Corinthians dizendo que não seria. Quem mais? O Wagner Mancini foi demitido depois de um Corinthians e Palmeiras. Mesmo com a direção dizendo que não seria, perdeu o Corinthians e Palmeiras, não teve jeito. O Silvinho não foi demitido depois de um Corinthians e Palmeiras porque não perdeu para o Palmeiras, mas perdeu para o Santos na Neoquímica Arena, num clássico, na Neoquímica Arena. E aí foi demitido. O Vitor Pereira perdeu um monte de clássico, né? Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Santos, perdeu para o Santos acho que ele não perdeu, né? Para o Santos ele ganhou inclusive de goleada na Copa do Brasil. Mas perdeu para o São Paulo, perdeu para o Palmeiras no primeiro turno, então ele foi goleado pelo Palmeiras, foi atropelado pelo Palmeiras. O Vitor Pereira tem casca grossa, né? Ele tem o respaldo da direção, mas agora ele está vivendo um momento de muita tensão. Talvez seja um momento de mais tensão e pressão da temporada, porque o Corinthians vai jogar a sua temporada nesses dois jogos contra o Palmeiras e contra o Atlético Goianiense, Copa do Brasil. Se perder, meu amigo, eu acho que vai ser difícil segurar, a pressão vai ser muito forte. Olha, eu quero trazer aqui a informação que o Corinthians vai receber, e quem trouxe essa informação foi o jornalista Alan Simon, que o Corinthians vai receber cerca de 110 milhões de reais, veja você, do pay-per-view. Exatamente. O pay-per-view, você paga para ver os jogos do Corinthians, aquela coisa toda. O pay-per-view vai pagar algo em torno de 400 milhões de reais aos clubes esse ano. Porque esse cálculo é feito não só em relação ao contrato, aos direitos de transmissão de televisão, isso é proporcional, cada clube ganha a sua porcentagem, como também a porcentagem das vendas do pay-per-view. Então, por exemplo,
O Corinthians foi responsável por 12% das vendas do pay-per-view. A torcida do Corinthians, ela corresponde a 12% do total das vendas do pay-per-view. Isso corresponde a 48 milhões do percentual de vendas. Então o Corinthians deve ganhar em torno, segundo essa reportagem do Alan Simon, 110 milhões de reais. O Flamengo vai ganhar um pouco mais, vai ganhar 160 milhões de reais. Um pouco não, bem mais, né? 160 milhões de reais, 76 milhões de reais referentes a 19% das vendas. O Corinthians teve 12%, o Flamengo teve 19% das vendas. São Paulo, 36 milhões de reais, 9% das vendas. Então São Paulo está em terceiro, mas bem abaixo de Corinthians e Flamengo. Ou de Flamengo e Corinthians. E o Palmeiras em quarto, com 32 milhões de reais, 8% das vendas. Apenas. E sobre o Guedes, a gente falava do Guedes, que o Guedes quer jogar tal, só para completar, né? Porque eu mostrei outras fotos aí dos jogadores que estavam no treino, mas o Guedes disse o seguinte, ó, que o atleta quer jogar sempre, mas que não tem que ficar falando, né? Porque eu também não vou botar na boca do Guedes o que ele não disse. Ele disse que o atleta quer jogar sempre, mas que o Vitor Pereira é o treinador e que quem decide é o Vitor Pereira. E que eles sempre conversam, tal, e que tá tudo certo, quem decide os 11 que entram em campo é o Vitor Pereira. O Roger Guedes já reclamou outras vezes, mais assintosamente, sobre o fato dele ser reserva do Corinthians. Dessa vez ele parece que tá de boa, pelo menos aparentemente. Mas sabe que eu acho que ele deveria jogar. Porque, gente, ele é o artilheiro do time na temporada. Se tá ruim com o Guedes, tá pior sem o Roger Guedes, né? E acho também que o Vitor Pereira tem a obrigação, como treinador do Corinthians, de dar um jeito de botar o Roger Guedes e o Yuri Alberto para jogarem juntos. Tem que dar um jeito. Bota os dois para jogarem juntos. São os dois atacantes do Corinthians, são os principais atacantes do Corinthians hoje. Porque já agora que você não tem o William já não joga contra o Palmeiras no sábado. Dá um jeito de botar o Roger Guedes e o Yuri Alberto para jogar junto. Muda o sistema tático, dá um jeito, faz alguma coisa, sabe? O Corinthians está muito previsível, esse time do Corinthians. Está previsível demais. E tem que tirar um coelho da cartola para ganhar do Palmeiras no próximo sábado. Deixe o seu comentário. Você concorda comigo? Se você concorda comigo, deixe o seu comentário. Se não concorda, deixe o comentário também. Eu leio todos os comentários. Por exemplo, eu quero ler os comentários dos amigos que nos escrevem e participam aqui do canal do Cereto. Por exemplo, o Caio Silveira. O William é o típico cara que ganhava muito e entregou pouquíssimo. Então agora, com a sua saída, abrirá espaço na folha salarial para trazer alguém que entregue realmente o que o Corinthians precisa. O Corinthians precisa de jogadores que saibam fazer gols. Concordo com você, Caio Silveira. O William fez um golzinho só no Corinthians, né? Tenha dó. Assim não dá. O próximo comentário, quem participa conosco é o Marcos Sérgio. Se os jogadores não querem serem cobrados, devem serem mandados embora. O que pegou até agora são as vergonhas que esses jogadores têm feito com o Corinthians. Por mim, o técnico permanece e manda embora os insatisfeitos. O Corinthians é maior que esses jogadorzinhos de... Pô, que isso? Tá bravo o Marcos Sérgio, mas tem que ficar bravo mesmo. O Euler Henrique, contaram com um cara que só estava de corpo aqui no Brasil. O Vitor Pereira também, se não abrir os olhos, vai cair. Tem que insistir com um time titular. E no decorrer das partidas, fazer as mudanças necessárias. Mas tem que colocar esses caras aí para correr. Ganham muita grana para ficar sendo poupados. Também acho. Também acho, concordo. O próximo comentário do Anderson Barros: coragem do clube que contrataram o William, vendo o futebol que ele vem apresentando. Aliás, se é que apresentou, passagem para ser esquecida dele aqui no Corinthians. De fato, uma passagem para ser esquecida. E o Francisco Okamura complementando, Cereto, você tem toda a razão. Foi notória a questão da cabeça longe do jogo por parte do William. Estava de corpo presente e a cabeça longe, bem como seus pés estiveram bem longe das divididas com os jogadores do Flamengo. Lamentável tudo isso, mas no fundo, a responsabilidade de toda esta porcariada é desta diretoria incompetente. Olha, eu acho que a direção do Corinthians precisa ser mais cobrada. A direção do Corinthians contratou um monte de jogador que não está dando resultado em campo. Né?
Um monte de jogador que não tá dando resultado em campo. Poucos jogadores contratados pelo, ó, Júnior Moraes, Bruno Melo, Rafael Ramos, o próprio Juliano, que não fez nada até agora. O Yuri Alberto, que foi contratado, não fez nenhum gol até agora. Roger Guedes não joga. O William veio, não fez nada e foi embora. O Paulinho se machucou, né? O Paulinho, infelizmente, se machucou. O Maicon também se machucou. Mas o Ivan foi contratado e já foi embora, o goleiro. Foram tantas e tantas contratações. O Bambu. Tantas e tantas contratações que até agora não deram certo. Então tá na hora da direção do Corinthians também ser cobrada e pensar em renovar o time para a próxima temporada. Você concorda comigo? Se você concorda comigo, deixe a sua opinião aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. É muito fácil você fazer a inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações. E deixe o seu like. É muito importante, tá, gente? É apenas um clique para você, mas vou cantar. Like, like, like. Like, like, like. E faça o seu comentário. Like, like, like. Porque é importante para você. Deixa o seu like, porque daí o YouTube, ó, o canal, ó, YouTube, canal. Por isso, deixa o seu like. E agora você sabe. Ah, me segue nas redes sociais também. @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no YouTube e @Cereto Oficial no TikTok. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal.